Dulce. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus aqui estamos mais uma vez reunidos aqui na casa de nossa irmã Lourdes para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ministrar a ceia do Senhor para nossa irmã aqui. E estamos alegres porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é esse Deus que não falha. E Ele é esse que cuida do seu povo, da sua semente, a cada dia na terra, desde o princípio da criação. Então nós estamos alegres por estar no companheirismo com nossa irmã e ver ela bem, né? Graças a Deus. Eu penso que era isso. Só a sexta-feira, né, domingo, eu podia ser lá na igreja domingo que vem. Eu tinha que adiar por causa dos irmãos do Cajueiro da Praia. Os irmãos do Cajueiro da Praia querem vir por conta de ceia, e aí eu tinha feito ontem e ela não tinha participado. Essa foi a razão de eu ter adiado. Não foi por causa da política não, que a política não ia atrapalhar não. Mas era por causa da irmã que queria estar presente. Não lembro mais se eu tinha mais alguma coisa para comentar. Também, graças a Deus, mais uma vez, o nosso amigo, nosso irmão Lorenar está conosco, veio mais uma vez conosco aqui, Deus proveu isso para nós. E nós estamos crendo que esse companheirismo, ele provendo isso para nós, não é só aqui na terra, nós estamos crendo que é eternamente. Eu creio que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o único que sabe todas as coisas e Ele tem o momento certo de poder reivindicar e mostrar para seus filhos a sua vontade perfeita para todos nós. Sabemos que só Ele pode fazer isso. Então nós, pela fé, cremos que esse companheirismo desde o dia que conhecemos o nosso irmão Valdinar é eternamente. Amém. Acho que eu penso que era só isso. O irmão Bernardo vem fazer a oração, nós vamos iniciar o culto. Boa noite, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, o nosso soberano Deus nos trouxe até aqui. Amém. Não foi nós, não foi a nossa vontade, porque antes disso nós estávamos aí no meio da rua, aí no mundo, aí, acompanhando esses povos aí que adoram esses adoradores desses seres aí que a gente não, para nós não conhecemos esse. Mas o nosso Deus verdadeiro, a quem nós devemos orar, estamos aqui para isso. O nome é Jesus Cristo e estamos felizes e agradecidos por mais uma vez Ele ter nos trazido aqui na casa de nossa irmã Lourdes. Graças a Deus estamos alegres porque estamos vendo ela bem de vida, bem de condição saudável, né? Bem, graças a Deus ela está bem. Pela aparente, está com certeza espiritualmente, com essa fé. Pai soberano Deus, aqui estou te pedindo, Pai, que Tu nos olhe para nossas fraquezas, que Tu nos perdoa nossas falhas que temos cometido, que o Senhor nos ajude acrescentando fé em cada coração, que o Senhor abençoe nossos irmãos que vão aqui prestar esse serviço real desta ceia, que o Senhor seja o líder delas e do ministro que está aqui, de cada um de nós, representando
aquelas mesmas fé que foi feito lá no passado, quando o Senhor lavou os pés daqueles que estavam ali com ele. Pois aqui ele está novamente prestando o mesmo serviço a cada um dos seus filhos. Pois aqui estou te pedindo, Senhor, que tu abençoa, livre a nós de cada um, de cada coisa que fizemos errado, e abençoa cada coração. Que o Senhor possa acrescentar paz e fé cada vez mais em cada um dos nossos irmãos nessa igreja. Que o Senhor abençoa o ministro, abençoa louvores, abençoa todo o mover. Que tu seja o livre, Senhor, nesta noite aqui no Boletim do Voto. Pois assim eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor também abençoa as pessoas que vão assistir esta pregação. Que o Senhor dê a eles a fé, acrescente fé a essas pessoas que olharem para ouvir essa voz nesta noite, e que eles também recebam de bom grado essa palavra. Pois assim eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tu abençoa todo mundo nesta noite mais uma vez. Amém. 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 Vamos adorar com alguns hinos aqui. Quero orar com os irmãos, também quero adorar com os irmãos. Alguns hinos da harpa, creio que é isso. O 23 é o primeiro hino que nós vamos adorar nesta noite. A irmã pode sentar, se desejar, pode sentar à vontade. Número 23. Amém. Vamos adorar. Glória a Deus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz. E agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus.
dom que te fará ditoso, dá-te-á visões dos céus, e Jesus maravilhoso, proclamando ao outro vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos ver o próximo hino. 31, irmão. Não, esse deixa eu ver aqui. Não, vamos mais pra frente. Já não é o hino que eu quero. Esse hino que eu tô querendo cantar tá longe. Eu não tô achando ele. Ah, aqui achei. 95. Vamos cantar o 93, depois nós cantamos o 95. Eu não vou conseguir. Vamos 94. Amém. Vamos adorar com 94. Amém. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido e dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alto que a nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de meu Jesus. Graça, graça,
A graça eu achei em Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É, 95 com esse hino nós vamos receber a palavra, irmão. 95, vamos adorar. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, esta é a verdade que está nesse hino, Pai. Nós estávamos totalmente perdidos neste mundo de pecado, separados de Ti, Pai. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. E através da Tua bendita graça, o Senhor veio aos nossos corações e nos tirou desse mundo de trevas, desse mundo de perdição, e tem dado em nossos corações esse amor, que é a vida eterna, conforme aquilo que está escrito, que foi revelado e manifestado nesse dia, que é a promessa para todos a Tua semente, Pai. O Senhor disseste que antes do dia grande e terrível do Senhor, Tu viria, Pai, para levar a fé dos Teus filhos, a fé dos seus pais, dos nossos pais apostólicos. E aqui nós estamos, Pai, agradecidos por esta fé que o Senhor nos deu, a mesma fé que estava no nossos pais apóstolos, Pai. Essa é a fé que chegou a nós. Nós cremos exatamente da mesma maneira, do mesmo jeito como está escrito. Assim te pedimos nesta noite que o Senhor tenha plena liberdade em nossas vidas e de cada um desses que aqui estão. O Senhor possa abençoar nossos corações pela Tua palavra, Pai. Eu me afasto desse momento daqui, porque nada sou, nem nada sei, nem nada posso. E te peço que o Senhor, que é a nossa lideração, o grande Espírito Santo, nosso líder, possa tomar a liderança desse vaso indigno que sou.
e falar a estes que aqui estão e aqueles que ouvirem esta mensagem, que tiverem ao redor, que puderem ouvir, e aqueles que ouvirem ali pelo meio da internet. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos unicamente confiando em Ti, te pedindo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, irmãos, nós vamos tomar duas escrituras para ler. A primeira está em Deuteronômio, capítulo 16. A outra escritura são duas escrituras no Velho Testamento que eu quero tomar nessa noite aqui, antes da administração da ceia. Deuteronômio, capítulo 16, a primeira escritura. Vamos ler do primeiro versículo. Logo depois nós vamos tomar Zacarias, capítulo 14, ali a partir do versículo 6 em diante. Deuteronômio no Velho Testamento, logo ali no princípio da Bíblia, logo no começo, depois de Êxodo, por aí assim, Levíticos, por ali. Qual é o versículo? 16. Versículo 1, capítulo 16. Amém. Amém? Amém. Vamos ler aqui alguns versículos. Aqui, no primeiro versículo, diz assim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pão asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Amém. Amém. Outra escritura é Zacarias. Zacarias está lá próximo de Malaquias, já lá próximo do Novo Testamento. Zacarias 14, versículo 6 e creio que 7. Versículo 6, capítulo 14 de Zacarias. Amém. Está escrito assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Amém. Amém.
Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te peço, Pai, que o Senhor, que é o grande Espírito Santo, verifique essas palavras em nossos corações, porque assim te peço para a tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar os irmãos. Então aí está a palavra do Senhor. Você vê ali Deuteronômio, ali, que foi falado. Creio que esses são livros escritos por Moisés, Deuteronômio, algum daqueles livros ali. Ali está falando de sacrifício do povo que saiu do Egito. E ali está dizendo que esse povo que saiu do Egito tem que estar sempre lembrando como saiu às pressas. E o Senhor disse que, ali está escrito que tinha que sacrificar, esse sacrifício tinha que ser feito. Não podia ser nas portas de ninguém, na porta de nada, mas no lugar que ele colocasse o seu nome. Esse era o lugar que tinha que estar. A oferecer o sacrifício ao Senhor, no lugar que ele colocasse o seu nome. Está ali em Deuteronômio isso. E isso diz ali que era no tempo da tarde. Amém. Como aqui também, diz que não era no tempo da tarde, não era, do pôr do sol, está escrito. O pôr do sol nós sabemos que é quando o dia está acabando e entrando para a noite. Amém. Amém. Também aí está, aqui em Zacarias, onde nós lemos, está dizendo claramente, no versículo 6 em diante, como nós lemos, que nesse tempo da tarde haveria luz. Mas era um dia pardo, um dia que não era. Pode entrar, irmãos. Pode entrar e ficar à vontade. Pode ser, pode. Entrar. Vamos sentar. Tô botando. A gente vai no peitinho. Então aí está dizendo que é um dia que não era nem noite e nem era dia, mas era um dia pardo. E essas horas, pelo natural que nós olharmos, nós podemos ver no dia da tarde, ali entre 5h30, 6 horas ali para chegar à escuridão, aí ele fica numa condição que nem fica noite, nem fica dia, fica um dia, um negócio meio embaçado, né? E ali, aqui Zacarias está dizendo isso, que nesse dia, era um dia que não era dia e nem era noite, mas era um dia pardo, mas nesse dia haveria luz. Nesse entardecer haveria luz desse dia. Tudo isso aqui do Velho Testamento está escrito em Hebreu capítulo 10, que o Velho Testamento, as coisas do Velho Testamento são sombra das coisas futuras que vinham. Amém. Quer dizer, o Velho Testamento era uma sombra das coisas, da realidade que chegaria, ou se manifestaria ou se cumpria no seu tempo certo. É o que está escrito ali em Hebreu. Então, quando se trata de tarde, luz, tempo pardo, no sentido natural, nós podemos ver isso, mas nós temos que entender isso pelo lado espiritual. E ver também o tempo. O tempo da tarde é o tempo, vou repetir, é o tempo que o dia está terminando e entrar para a noite, já ali no entardecer. A Bíblia diz que, ali no livro de Gênesis, que quando Deus criou Adão, o primeiro homem, seu filho, e ali formou Eva, tirou Eva dele, formou do pó da terra, formou o corpo de Adão do pó da terra. Primeiro ele criou o homem, foi mais semelhança, o homem espírito, Adão espírito, depois formou do pó da terra o corpo, depois ele tirou a sua companheira que foi Eva. Então a Bíblia diz que todo no entardecer Deus descia para ter companheirismo com seus filhos ali no jardim do Éden. A prova disso que é verdadeiro, que a Bíblia diz ali que depois que eles desobedeceram a Deus e cometeram o pecado, que a morte entrou, que eles conseguiram ver a sua condição, que eles
vir a sua nudez, né? Porque a santidade tinha sido tirada. Eles se esconderam. E Deus desceu à tarde e foi chamar, não viu eles e começou a chamar. Então, sempre as coisas são assim. Deus, ele se manifesta sempre na hora do entardecer. Você pode ver no natural, nós podemos ver isso hoje, isso vem desde o princípio. O povo de Deus, os filhos de Deus, eles não têm hora para adorar a Deus, mas o mundo todo nós sabemos, no sentido religioso, as horas que eles procuram se reunir para adorar a Deus, verdadeiramente é de 6 horas em diante, porque isso é uma coisa que vem desde o princípio. Então veja bem, no entardecer, isso está falando, quando se fala no entardecer, haveria luz. Eu vou tentar agora falar um pouco do espiritual para mim prosseguir o meu pensamento. Nós estamos vivendo nesse tempo. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas, toda a criação, em 6 dias e no 7º dia descansou. O 7º dia é o último dia. O 8º dia é o primeiro dia. É a mesma coisa. Amém. E nós sabemos que o 7º dia a Bíblia chama o sábado. Isso tem muita coisa para a gente falar sobre isso, se eu fosse entrar nesse pensamento. Então veja bem. Aqui está escrito que no tempo da tarde haveria luz. Olhando pelo lado espiritual, nós vamos ver quando Jesus, o Deus, desceu o grande Espírito Santo e criou aquele corpo no ventre de Maria, sem um processo sexual, que nós sabemos que é Jesus, o Espírito Santo foi quem gerou o Deus eterno. A partir daquele dia em diante que ele fez aquilo, que ele veio à terra, e ele começou seu ministério na terra, quando João Batista apresentou lá no Jordão, ele começou seu ministério, e 3 anos e meio foi o ministério de Jesus na terra, e com 3 anos e meio ele teve que voltar da onde ele tinha vindo, porque quando ele estava em carne ali, ele deixou bem claro, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Então Deus tinha que vir fazer aquilo para que poder vencer o diabo, a morte, o inferno, a sepultura e tudo, para que os seus filhos pudessem ser vitoriosos. Amém. Amém. Ele fez isso por amor à sua semente. Por amor à sua semente. Temos que entender isso. A semente de Deus é um povo que está escrito na Bíblia, que estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quando ele veio e foi ao Calvário, foi cumprir aquilo que já tinha acontecido na mente de Deus. É como está em Efésios capítulo 1 também, que os filhos de Deus foram elegidos, escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. Quando dá no seu tempo certo, o que acontece? Deus só faz manifestar estes filhos ou a sua semente na terra que estava com eles na eternidade antes. Amém. No tempo certo é só manifesto isso. Então, agora ele teve na terra, pregou 3 anos e meio, aí foi crucificado. No dia de Pentecostes ele desceu. Jesus. Foi Jesus que desceu. A Bíblia diz no capítulo 14 de João, o Evangelho, antes dele ser crucificado, ele disse para seus discípulos, ele disse, olha, eu vou ter que ir, mas não deixarei órfão. Eu voltarei, singular, não foi plural. Eu voltarei. Eu irei, mas eu voltarei para estar convosco e em vós. Amém. Amém. Aí ele diz, o Espírito de verdade, o Consolador, quando eu vier,
farei lembrar a vós tudo aquilo que eu falei. Então, isso aconteceu no dia de Pentecoste. Ele desceu na forma do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, e encheu ali aqueles que estavam, vou dizer aqui uma coisa, escolhidos e predestinados para receber. Somente esse puderam receber. Aqueles que não estavam, não puderam receber. Mas os que estavam ficaram esperando e foram cheios. A Bíblia diz que foi quase 120 pessoas. Então, a partir daquele dia em diante, agora ele estava em seu povo, na sua igreja. Mas era a igreja que fazia a obra? Não. Era Pedro que fazia a obra? Não. E quem era? O Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, nele. Agora, fazendo a obra através. Ele só fez trocar de máscara. Vou ver se vocês conseguem ver. Quando ele estava na terra em seu filho, a aparência dele, nós deu foto aí, sabemos como ele é, Jesus. Ele estava naquele corpo, que era o templo de Deus, chamado Jesus. Jesus, o corpo era o templo, o Filho. Mas quem habitava naquele corpo era o Pai. E o nome do Pai é Jesus. Amém, amém. O nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do verdadeiro Deus e a vida eterna. Está lá, isso que eu estou falando, isso está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Também está aí no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, quando ele estava em carne, ele veio para os judeus, como nós sabemos, os judeus rejeitaram, que era seu povo, e ele chegou ali, no capítulo 5, versículo 43, e disse, olha, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, não me recebeis. Vier outro em seus próprios nomes, vocês vão receber. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai. Então aquele nome que estava manifestado naquele corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, era o nome do Pai. Porque ele veio no nome do Pai. É o que está escrito lá na Bíblia. Também está escrito no capítulo 17, versículo 6, eu creio que é lá. Ele também disse, antes de ser crucificado, ele disse para os seus discípulos, Pai, manifestei teu nome a esses que tu me deste. E o nome que foi manifestado na terra foi Jesus. Amém. Então o nome do Pai é Jesus, que esse foi o nome que foi manifestado. E ele disse, Pai, eu manifestei teu nome àqueles que tu me deste. Isso aí é o que diz a Bíblia. Amém, amém. E eu creio que só há uma verdade, irmão. É o que está escrito na Bíblia. Glórias a Deus, amém. Eu não creio em outra coisa fora do que está escrito aqui. Isso está escrito aqui na Bíblia. Esses versículos que eu disse para vocês, se quiserem reler, depois vocês podem ver. Então veja bem, ali em Deuteronômio, no Velho Testamento, onde nós lemos, ele diz que o lugar que era só tinha um lugar que poderia sacrificar, oferecer o sacrifício, era onde ele colocasse seu nome. E ele colocou seu nome em seu filho Jesus. Amém. Ali foi o único lugar que Deus colocou o seu nome, em Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo, os que creem, os filhos de Deus, diz que tudo que pedir, por palavra, por atos, por orações, tudo que pedir, pedi em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ali não diz que tem que pedir o nome no título Pai, Filho e Espírito Santo. Diz que é no nome do Senhor Jesus. Onde é que está isso? Colossenses capítulo 3. Você pode ler que está lá. Isso aí. E no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, você pode ler que está lá escrito que debaixo do céu não há outro nome no qual o homem poderá ser salvo, ou ser curado, ou receber a graça de Deus. Somente em o nome do Senhor Jesus. Temos salvação, temos cura de doença e somos abençoados. Amém. Então, veja bem, tudo isso é para me chegar no meu pensamento ainda, não cheguei. Porque no tempo da tarde haveria luz. Glórias a Deus. Muita gente não conhece essa coisa, mas tem que crer na Bíblia. A Bíblia é a única verdade, irmão. Não tem nenhum homem em cima da terra verdadeiro.
Só há uma verdade e é Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Amém. Amém. Muita gente está na terra crendo em homens. Ou crendo em igreja, em placa de igreja. Ele diz que o lugar que devemos sacrificar o sacrifício e adorar Ele verdadeiramente é no lugar que Ele colocou seu nome. Nós temos que adorar Deus em Cristo. Amém. E oferecer sacrifício a Ele. Que sacrifício? A Bíblia diz, em Romanos, eu creio que é capítulo 12, que diz que cada filho de Deus tem que se tornar um sacrifício vivo para Deus na terra. Amém. Amém. Romanos capítulo 12. Cada filho de Deus, aqueles que creem, tem que se tornar um sacrifício vivo para o Senhor na terra. Sacrifício vivo é obedecendo. Como é que nós se tornamos um sacrifício vivo para Deus? Obedecendo o que Ele diz. Glórias a Deus. Amém. Se nós obedecer o que Ele diz, com certeza nós vamos se tornar esse sacrifício, porque aí nós não vamos fazer a nossa vontade. Vamos fazer a vontade dEle. Amém. 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 Que é o que está escrito. Então, isso foi o que ele disse. No capítulo 3, ele fala de Malaquias, ele fala que enviaria seu anjo. No capítulo 3 de Malaquias. E quando esse anjo se manifestou na terra, os discípulos que seguiam Jesus, depois que João Batista já tinha saído, eles disseram, mas o Senhor não diz dos escribas que, capítulo 17 de Mateus, versículo 10, eu creio que é isso, versículo 12 por ali. Eles disseram para o Senhor Jesus, os discípulos, Senhor, mas não diz os escribas que Elias vinha primeiro? Quer dizer, antes do Messias. Eles não conheciam o Messias, estava com ele e não sabiam quem era. Como eles não conheceram também Elias, que já tinha partido. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim, Elias já veio. E fizeram tudo o que quiseram com ele. Quando ele disse para eles, o Senhor Jesus disse para ele que Elias já tinha vindo, aí a Bíblia lhe diz que eles entenderam que Elias era João Batista. Agora, tudo isso precisa de revelação sobrenatural. João Batista não era o Elias do Tibita que subiu numa carruagem de fogo, mas aquele mesmo poder, aquele mesmo ministério que estava em Elias, desceu sobre Eliseu com porção dobrada. Desceu sobre João Batista o mesmo Deus, fazendo a mesma obra. Em Malaquias 4, está escrito que antes do dia grande e terrível do Senhor, antes do fogo cair nessa terra, que não ficará raiz e nem ramo, ele diz, enviarei o profeta Elias para converter o coração dos filhos à fé dos pais. Amém. Dos pais apóstolos. Amém. Antes do fogo cair, onde não fica raiz e nem ramo. No tempo de João não caiu fogo. As pessoas às vezes misturam isso, né? Olha para dizer, acha que isso tudo é João Batista. Não é, porque no tempo de João Batista não caiu fogo. Terminou tudo e nunca caiu fogo. Porque a obra de João Batista era apresentar o Senhor. Essa era a obra dele. Na terra, é o que está escrito. Mas ali em Malaquias 4 está dizendo exatamente isso. Que antes do dia grande e terrível do Senhor, do fogo cair na terra, ele enviaria o profeta Elias para converter a fé dos seus filhos e a fé dos pais. João Batista, quando ele veio para converter a fé dos pais e a fé do filho, que era Jesus. Nessa era que estamos vivendo, que antes do fogo cair, nós sabemos que nada sucederá, agora é fogo que vai vir para queimar esse pecado dessa terra, purificar essa terra para que o Deus possa descer. Estou falando de descer naquele corpo que ele subiu. E aí, ele diz que faz isso. E ele já fez essa obra na terra. Glória a Deus. Amém. Amém. E são poucas pessoas que podem saber disso. O profeta Elias. Apocalipse 10:7 ele diz, ali está escrito dizendo que o anjo forte desceu com o livro aberto e se revelou e muito trovão. Eu gosto de muita coisa que eu não vou entrar nisso. Eu quero só citar para vocês Apocalipse 10:7.
Em Apocalipse 10, 7, ele diz, está escrito, no dia da voz do sétimo anjo, assim como anunciou seus servos, os profetas, assim será. Deus se dará a conhecer. Se revelaria por completo. No dia da voz do sétimo anjo. Agora, o sétimo anjo não tinha como ele vir na sexta era. Tinha que ser na sétima era. Eu acho que vocês entendem isso. Apocalipse 2 e diante. Se vocês lerem, vocês vão encontrar isso. Ali está falando das 7 eras da igreja. Era de Éfeso, era de Esmirna, era de Pérgamo, era de... Aí vem Pérgamo, aí vem Tiatira, aí vem... todas essas eras. Filadélfia, vem Sardes, todas essas eras. São 7 eras da igreja. Que é uma coisa... É a mesma coisa de dizer que Deus está fazendo a obra, ou está levando a sua semente, ou o seu povo, à eternidade, nestes 7 tempos. Ele criou tudo em 6 dias. No 7º dia foi o descanso. Amém, amém. Ele vem fazendo a obra durante essas 6 eras, e na 7ª era é quem? O descanso. Quem é o descanso? Hebreu 4, pode ler lá Hebreu 4, Hebreu 7, você vai saber quem é o descanso. O descanso não é um dia comum, como muitas pessoas creem. O descanso é Cristo. Glórias a Deus, amém. O descanso para o Amém. Filho de Deus é Cristo. Aleluia. Pode ler lá em Mateus, Glória a está Deus. escrito. Ele deixou bem claro. Vem Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Ele é o repouso. Amém. Jesus é o repouso. Ele é o descanso. Ele é o sábado. Ele é o 7º dia. Amém, amém. Então, o mundo está aí. Tudo isso foi prometido que ele faria. Ele se revelaria e dava a conhecer um povo nessa terra, uma semente, um povo que ele tem nessa terra. E esse povo chegava ao conhecimento de saber quem ele é. Glórias a Deus. E ele fez isso, irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente está esperando Jesus. Jesus já veio. Amém, amém. Glórias a Deus. Mas, irmão, eu nunca vi Jesus. Você nunca vai ver com esses olhos. Vou voltar um pouquinho lá atrás, quando ele estava em de carne, para ver se dá para vocês entenderem. Eu vou falar um pouquinho disso. Quando ele estava manifestado em carne na terra, fazendo a obra, ele chegava, os saduceus chegaram e encontraram Filipe. Disseram, Filipe, nós queremos ver Jesus. Está escrito aqui na Bíblia. Filipe falou com André. André foi lá e falou, Jesus, aí tem um pessoal aí que quer te ver. Ele disse, olha, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele fica só. Por que ele estava dizendo isso? Para eles ver Jesus, eles tinham que morrer. Morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para o intelecto deles. Para aquelas tradições, aquilo que eles tinham aprendido, tinha que morrer para poder receber o sobrenatural e poder passar além do véu. Glórias a Deus, amém. O corpo era o véu, Amém. o Filho de Deus. Eles podiam olhar e ver Amém. Jesus, o Filho de Deus, o homem, mas Amém. eles não podiam ver o Deus eterno naquele homem. O Senhor Jesus, quando estava na terra, dizia assim, fazendo a obra. Ele dizia, não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Amém. E ele disse, e eu, até os discípulos não podiam conhecer, porque Filipe chegou um momento que disse para ele, ô Senhor, mestre, mostra-nos o Pai que basta. Ele disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque o Pai estava ali naquele corpo. Ele e o Pai são um. Amém. Ele disse isso. Amém. Então, irmão, aqueles mesmos espíritos que estavam lá naquele tempo, eles estão na terra todo o tempo. É verdade. Eles não morrem. Amém. Os espíritos não morrem, irmão. As pessoas morrem. Os corpos. Mas os espíritos não morrem. O espírito só morre. Os espíritos que morrem é aqueles que morrem separados de Deus. E esses espíritos que estão separados de Deus só podem morrer no julgamento final. Amém. Enquanto não chegar o julgamento final do trono branco, os espíritos estão tudo aí.
As pessoas morreram, mas os espíritos estão aí. É por isso que as pessoas não entendem, irmão. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes, esses espíritos que estão por aí, unge eles. Tem pessoas que não bebem, o povo está bebendo. O espírito do erro toma a pessoa. Esses espíritos aí. Isso são espíritos do abismo, nós sabemos. E eles estão na quinta dimensão. Então, veja bem. Essa foi a promessa. Deus vinha se revelar e se dar a conhecer ao povo na terra. E eu vou repetir. E ele veio. Jesus já veio. Amém. Jesus é a palavra. João capítulo 1, João Evangelho capítulo 1 e diante, versículo 14, diz que Deus se fez carne. E habitou nessa terra, e foi chamado Emanuel, e foi chamado Emanuel, traduzido significa Deus conosco. Amém. Deus se fez carne, quer dizer, este Espírito, Deus eterno, ele fez um corpo e veio como filho. Para poder ir ao Calvário e morrer como Cordeiro de Deus, com o Espírito não morre. Muita gente não entende isso, irmão. É muito simples, por isso que o mundo está aí. A maioria do povo do mundo estão adorando mortos. Pecadores, como eu e você. Vou explicar isso. Maria, mãe de Jesus, não era diferente de mim e você. E nem diferente de nenhuma irmã dela. Ela veio do pecado da vontade dos séculos, como qualquer um de nós. Amém. Amém. E quem veio dos séculos é pecador. Amém. Sabe? Só que ela foi uma escolhida, predestinada e elegida por Deus antes da fundação do mundo. Uma filha de Deus para no tempo certo Deus usar e poder se manifestar e vir à terra como filho de Deus, ou filho do homem. João, Francisco, todas essas pessoas aí, irmão, que esse povo estão aí adorando, todas são pessoas, não são diferentes de nós. Foram salvos, irmão. Você sabe por que eles foram salvos? Porque creram no Senhor. Amém. 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 E viveram aquilo que ele disse. Glória a Deus. Olha, irmão, no dia de Pentecostes estava todo aquele povo que seguiu. Estava Maria Madalena, Samaritana, Pedro, João, Tiago, Filipe, todo aquele povo. Irmão, aqueles que não estavam lá não receberam a vida eterna. Só receberam aqueles que estavam lá. Se Maria não tivesse lá, não tinha tido vida eterna, não. Mas ela tinha que estar lá para receber a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. A vida eterna é o Deus eterno. Amém. Irmão, não existe vida eterna sem receber o eterno. Amém. Não existe. Religião não salva. Igreja não salva. Homem nenhum da terra salva. Quem salva é Jesus. E ele é a Glória a palavra. Deus. Aleluia. Amém. Ele é a palavra manifestada em carne. Amém. Ele nunca mudou esse processo. Amém. Aqui está escrito. Ele disse que sacrifício não queria mais. Agora corpo ele tinha preparado para habitar. Amém. Mas sacrifício não. Agora corpo ele estava preparando para habitar. E a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 9, creio que é isso. Capítulo 8, não é 9, é capítulo 8. Que aqueles que não têm o Espírito de Deus, não é de Deus. Sabia disso? Amém. Amém. Vocês conhecem a Escritura? Glória a Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não é de Deus. E se não é de Deus, como é que vai ter vida eterna? Para ter vida eterna tem que receber o eterno. Quem é que é eterno? Só há um eterno e esse é Deus. E quem é Deus? É o Espírito Santo. Amém. Amém. Então, para nós ter vida eterna, nós temos que receber Ele. E como é que nós vamos receber Ele? É só ler Atos capítulo 5, versículo 32. Lá está dizendo como é que nós recebemos o Espírito Santo. Mas muita gente, irmão, estão aí nessas igrejas, crendo numa placa de igreja. Eu tenho encontrado muita gente em cima da terra, pela graça de Deus, depois que a graça de Deus me alcançou, encontrado muitas pessoas, amigos, e há pessoas, até de parentes, muitas pessoas que eu encontro que são crentes, que dizem que são crentes. Muitos deles chegam, Neto, aí falar que tu é crente agora. No início falavam isso, hoje é difícil, não falo mais. Mas no início eles perguntavam, Neto, aí falar que tu agora é crente. E eu respondia para eles, eu sou um cristão. Qual é a tua igreja? Eu sempre respondi para eles, eu digo, nenhuma. Tu não tem igreja não? Eu digo, não, eu tenho Cristo. Não igreja.
Igreja não salva. O que é que eu quero com a igreja? Eu quero meu Senhor em mim. É isso que eu tenho buscado a cada dia. É Ele em mim, porque eu sei que para mim ter vida eterna, Ele tem que estar em mim, eu tenho que receber Ele, eu tenho que ter Ele. Porque se eu não tiver Ele, eu não tenho vida eterna. A igreja não salva, a placa de igreja não salva, nada disso salva, irmão. Amém. Só o Senhor salva e Ele é a palavra. Glórias a Deus. Essa palavra que está escrita aqui, conforme aquilo que Ele promete, tem que estar em nossos corações. Amém. Aí se nós tomamos isso no coração e vive por obediência a isso, aí nós temos vida eterna, porque a palavra é Ele. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É a mesma coisa dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém, amém. Essa pronúncia verbo significa palavra. Glórias a Deus. Então a palavra tem que estar em nós para nós Amém, poder ter amém, essa vida amém. eterna. Então a promessa nessa era Ele vir buscar um povo para levar no arrebatamento. É o que está escrito. É o que está escrito aqui em Tessalonicenses, capítulo 4. Creio que é a primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Que o mesmo Senhor descerá do céu, diz lá assim, mesmo Senhor descerá do céu com voz de alarido, mas com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Amém, amém. E os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estão vivos serão transformados em um abrir e fechar de olho e subirá para encontrar Ele nos ares. Essa é a promessa para o povo de Deus nessa era. Para os filhos, a semente de Deus é ser levado no arrebatamento. Amém. Deus prometeu vir buscar. E Ele veio. Ele veio e está na terra. No seu corpo. 1 Coríntios capítulo 12. Está escrito. Por um Espírito são todos batizados, formando um corpo. Por um Espírito, o corpo de Deus, a igreja de Deus, são todos batizados. E formando um corpo. Amém. Que corpo? O corpo de Cristo. Amém, amém, amém. E capítulo 10 de 1 Coríntios diz: o cabeça da mulher é o marido, e o cabeça da igreja é Cristo. Glórias a Deus, amém. O cabeça da mulher, da igreja é Cristo. Glórias a Deus. Quem é Cristo? É o Deus eterno. Amém. É o Senhor Jesus. É o grande Espírito Santo. A palavra Cristo significa ungido. Amém. É isso que significa. Por isso que Jesus é chamado Jesus Cristo. Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo. Senhor, Ele é porque Ele é Pai, o dominador de todas as coisas. Glórias a Deus. Jesus é o Filho, Amém. o corpo. Amém, amém. Cristo, o ungido, o Espírito Santo. Glórias a Deus. É isso que é. Muito simples. Pela revelação que temos. Amém. Então, Ele prometeu levar esse povo. Tudo que temos que fazer é reconhecer o dia e a hora. Vou encerrar. Antes de eu encerrar, eu vou dizer isso aqui para nós ir para cima. Bom, Jesus, quando estava na terra, que João Batista apresentou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, quando ele estava na terra, todo o tempo. Nasceu, se criou na terra junto com o povo. E a Bíblia dizia que ele vinha. Uma vez conceberia, dava luz a um filho, e ele era Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e por aí vai. Maravilhoso. Está lá no capítulo 9 de Isaías, isso aí. E quando ele chegou, toda a escritura e o rolo estava falando disso. E quando ele se manifestou lá, e na terra, todo mundo, e ninguém sabia quem era, ninguém conhecia. E ele estava lá no meio do povo. Amém. Mas não tinha que ver, era o filho de Maria. Ainda diziam que ele era um ilegítimo, que não era filho de José, porra nenhuma, e não era mesmo, era filho de Deus. Amém. Maria tinha tomado, era outro homem. Amém. Era uma coisa terrível. Então, ele foi o Jordão, que João Batista batizou ele, porque ali a gente chama batismo, mas ali foi um sacrifício que foi lavado, tinha que ser lavado aquele sacrifício. Amém. Batizou ele, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, e entrou ele, depois que aquilo aconteceu, aí João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conheceu, e aí diz que o Espírito Santo levou ele, que é o Pai, para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aí quando João Batista apresentou isso, André e outro discípulo, que a Bíblia não diz o nome, ouviu aquele de João Batista, que eles eram discípulos de João Batista, criou na mensagem de João Batista, o seguiram. Aí depois veio Filipe, veio tudo isso.
A partir daquele dia em diante, que ele foi apresentado na terra, para ter salvação, tinha que crer naquela mensagem que João Batista tinha apresentado. Você pode ver a Bíblia. Quem não creu no ensinamento de Jesus, naquilo que Jesus falou, que era a mensagem que João Batista apresentou, que era o Messias, quem não creu não foi salvo. Amém. Amém. O ensinamento de Moisés já tinha passado para trás, todos aqueles ensinamentos já tinham passado. Aqueles ensinamentos salvavam, mas antes de se manifestar aquelas profecias que estavam profetizadas. Amém. Amém. Agora, quando se manifestou e ele começou a obra, agora para crer, para ser salvo, tinha que crer naquela mensagem que João Batista apresentou, que era o Senhor, que era o Messias. Aqueles que creram foram salvos. Hoje não é diferente não, irmão. A Bíblia diz a mesma coisa. Antes do dia grande e terrível do Senhor, enviarei o profeta Elias para levar, converter ao coração dos filhos a fé dos pais. Levar a fé destes filhos de Deus, a mesma fé que os pais apostólicos receberam. Amém. Não pode, Deus não muda. Hebreu capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Glórias a Deus. Amém. Ele não muda, ele faz obra do mesmo jeito. Amém. Então, levar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos, é levar a fé desse povo, desses filhos de Deus que estão na terra, a mesma fé que os apóstolos receberam. Amém. E qual é a fé dos apóstolos? Ler a Escritura que está aí, dizendo como foi que eles escreveram. Tudo que tem que fazer é ler a Escritura e crer. Amém. Aí nós vamos saber como foi que Deus trabalhou com os apóstolos e nós vamos saber qual é a fé que está prometida para nós. É nós viver como eles viveram. Glórias a Deus. Amém. Amém. Você entendeu? Amém. Amém. Meu irmão, é claro isso para mim. Isso me alegra muito, porque eu não conhecia nada disso há alguns anos atrás. Mas Deus tem misericórdia de mim. Hoje eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei qual é. E sei por que estou na terra. E sei de tudo. Eu sei dessas coisas. Amém. Sei por que eu estou na terra. Sei para onde eu vou. Sei de onde eu vim. Sei de tudo isso. Glórias a Deus. Deus me Amém. revelou todas essas coisas. E isso é uma coisa que nós todos temos que saber. Irmão, Jesus Cristo é o mistério revelado de Deus. Amém. Amém. O mistério de Deus é um homem. Vocês sabiam disso? Glórias a Deus. Amém. Que homem é esse? Jesus Cristo. Amém. Mas quem é Jesus Cristo? A palavra. Glórias a Deus. Isso aqui tudo é Ele, ó. Isso que está escrito aqui, tudo é Ele, Jesus. Desde Gênesis do Apocalipse. Amém. Não, irmão, lá no Velho Testamento era o Pai, Deus, Jeová, o Senhor dos Exércitos, o mesmo Jesus. Amém. 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 Vou citar só isso aqui para encerrar. Quando Adão e Eva pecou e se esconderam, o que foi que Deus fez? Era filho de Deus, não podia se perder. A Bíblia diz que o Senhor, quando desceu, que eles tinham pecado, o que ele fez? Ele já tinha feito, quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e tirou Eva desse homem, ele já tinha feito todas as outras criações. Amém. Ave, animal, tudo ele já tinha feito. O homem foi o último que ele criou. E formou do pó da terra o corpo. Amém. Então, quando eles pecaram, o que ele fez? Pegou um cordeiro, matou ou esmolou aquele cordeiro. Com a pele daquele cordeiro, ele vestiu a eles. Porque eles, quando se viram nus, fizeram seus vestimentos. De folha de figueira, tiraram folha de figo e fizeram seus avental para cobrir sua nudez. Deus não aceitou, não. Deus matou um cordeiro, com a pele daquele cordeiro, ele vestiu eles. Pele ensanguentada. Aí ele recebeu. Aquilo era mostrando o sacrifício de Deus mesmo, porque Jesus é Deus. Mostrando o sacrifício dele mesmo que vinha lá na frente. Amém. 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 Para que nós pudéssemos, por causa do pecado tinha entrado, os seus filhos pudessem alcançar e voltar para onde eles estavam ainda na fundação do mundo, que é a vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Se vocês não conseguem entender isso, eu não posso fazer nada. Mas é dessa maneira que a Bíblia diz. E isso é verdade porque a palavra é a verdade. Então tudo isso Deus prometeu revelar nesse tempo. Nós conhecemos isso por causa da graça de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês podem ir em qualquer igreja por aí. Eles não conhecem isso que eu estou dizendo para vocês. Dessa maneira. Eles não pregam isso porque eles não têm revelação disso. Eles têm um intelecto da letra dessa Bíblia. Conhece ela de Gênesis e Apocalipse, mas tem suas próprias interpretações. Aqui diz que a letra mata. Amém. Amém. O Espírito é que vivifica. Amém. Glórias a O Deus. Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus é sua palavra em nossos corações. Glória a Deus. Jesus Amém. era a palavra de Deus manifestada em carne. Aquela palavra que o anjo Gabriel disse a Maria, que ela ia conceber e dar à luz um filho, o anjo disse a Maria, aquilo se cumpriu e veio à terra. Oh, glória A palavra de Deus que foi falada se cumpriu. É a mesma coisa hoje, irmão. Isso nunca mudou, Deus só trabalha assim. Amém. Eu vou encerrar, porque para não incumprir mais, que é o culto de ceia. Mas se eu fosse falar sobre isso aí para vocês, aqui usando essa escritura, que tinha as escrituras que eu estava com elas separadas e que eu ia citar elas, eu nem citei. Mas não vou parar. Então, é dessa maneira que é tudo que temos que fazer, é cumprir com o que Deus disse. Amém. Você sabe, irmão, tem muita gente que pensa que ir para o inferno é roubar, é mentir, é matar, é beber, essas coisas. As pessoas pensam que quem faz essas coisas aí é que vai para o inferno. Irmão, não é assim não. Mas, irmão, como é que você diz uma coisa dessa? Eu provo na Bíblia que não é isso que leva para o inferno. Você sabe o que leva para o inferno? Pessoa para o inferno, para o sofrimento do diabo? É incredulidade à palavra de Deus. Esse é o pecado que leva a pessoa para o inferno. É a incredulidade àquilo que Deus falou. É não crer naquilo que Deus falou. Amém. Porque se uma pessoa crê naquilo que Deus falou, ele não mata, ele não rouba, ele não mente. Ele não faz nada disso, irmão. Verdade. Ele crê na palavra e a palavra diz que não pode fazer isso. Como é que ele vai fazer essas coisas? Hã? É verdade. Amém. Deus toma o controle dele, ele não vai fazer nada disso. Mas ele faz porque ele faz essas coisas, porque ele não crê. Por causa do pecado que ele vê, ele não consegue crer. Para ele crer, precisa esse Deus vir nele, mudar ele e dar essa fé. Amém. Amém. Porque não é a nossa fé, é a fé de Deus em nós. Glórias a Deus. Está escrito aqui. Não é para quem quer e nem é para quem corre. É para quem Deus se compadece. Glórias a Deus. Amém. Amém. Mas aquele que quer ser salvo, você sabe o que ele faz? Busca Deus. Mas ele vai buscar Deus pela palavra, vivendo e obedecendo a palavra. Ele vai buscar Deus numa igreja. Deus não está numa igreja, irmão. Deus não está em templo feito por mão de homem. Aqui está escrito. Amém. 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 Ele diz que não habita em templo feito por mão de homem, mas corpo preparaste para habitar. Oh, glórias a Deus. A obra de Deus é habitar em mim e você. Glórias a Deus. Esse é o Amém. templo de Deus, não é uma casa. A casa é um lugar que esse povo que tem esse Deus se reúne. Amém. Se ele está em nós, como estamos aqui, e eu creio nisso que ele está em nós estamos Amém. aqui, ele está Amém. aqui. Glórias a Deus. Amém. Saímos daqui, essa casa ficou só, não tem Deus aqui correndo onde, tem só quatro paredes aí. Amém. É verdade. Agora, quando nós terminar aqui, que nós sair daqui, ele vai ficar aqui, porque a irmã está aqui e ela está ele está nela. Amém. Amém. Entenderam? Amém. Porque ela é um templo de Deus, Glórias a Deus. como nós. Isso é simples para nós, irmão, é muito fácil de entender isso, a Bíblia é clara nisso. Mas muita gente está buscando a salvação em casa feito por mão de homem. Eu sou da igreja fulano de tal, eu sou disso daqui. Meu pastor é uma bênção, meu pastor é muito inspirado. Meu irmão, só tem um pastor inspirado que eu conheço. Esse é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Mas homem que diz que é inspirado e está vivendo contra essa palavra, irmão, isso é obra errada. A Bíblia diz aqui em Romanos, os dons e vocações são dados sem arrependimento. A pessoa tem um dom de pregar, de orar por enfermos, de curar essas coisas, é Deus que faz, mas isso é só um dom, não é a vida, não é a eternidade que está ali, não é Deus que está ali, é um dom que Deus usa. Mas, irmão, como é que você diz isso? A Bíblia diz isso, irmão. Judas, no capítulo 10 de Mateus, está escrito isso. As mesmas coisas que os verdadeiros fizeram, Judas fez do mesmo jeito. Verdade. Amém. Curou os enfermos, ressuscitou mortos, pregou o evangelho, fez tudo do mesmo jeito, não tem nenhuma diferença. E qual foi o destino dele? O inferno, traiu o Senhor, era um falso. Verdade. Amém. Aquele espírito nunca mudou, o espírito está na terra, irmão, até hoje. É verdade. Precisamos vigiar, crer no Senhor e vigiar os espíritos. Como é que nós vigiamos os espíritos? Através das ações das pessoas, nós sabemos que espírito está ali. Através das ações, através do que fala, através do que vê, nós sabemos que tipo de espírito está tomando aquele corpo, porque esse corpo é mortal. O que vivifica é o espírito. Amém. E esse espírito vivifica, esse corpo tem uma natureza. Se é a natureza de Deus, esse corpo reagir como diz a palavra. Se não é Deus, ele vai agir conforme o mundo. É verdade. Amém. Amém. É, entenderam? Amém. Glórias a Deus. Mas vamos orar, vamos orar pelo o pão e o vinho. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial,
Eu aqui te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por cada um de nós pecadores. Amado Deus, também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por cada um de nós. E consagro, Pai, esse vinho e esse pão para cumprir teu mandamento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar uma escritura. Pode sentar. Vamos tomar uma escritura, mas quiser, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Versículo 23 em diante. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não defendendo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, vamos ler em João 13. Então, aqui tem duas pronúncias que eu quero falar, não todas elas, mas eu vou falar para vocês aqui essas duas. Primeiramente, ele diz aqui que, nessa escritura que nós lemos, que cada pessoa que crê para tomar ou participar da ceia do corpo do Senhor, do vinho, eles têm que se examinar a si mesmos. O que quer dizer? Muitas religiões por aí ensinam que quando chega uma hora dessa, para cumprir o mandamento, tem um homem sentado lá e a pessoa tem que ir lá para confessar seus pecados a ele. Só tem um que perdoa o pecado, é o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Essa é uma coisa que é entre nós. Nós, com Deus, temos que nos separar. Antes de fazer isso, quando nós sabemos que é assim, e separemos e falemos com o nosso Senhor e confessemos as nossas culpas se temos cometido, porque temos, e pedimos perdão a Ele, aí viemos. Deus não tem que estar falando para o homem, porque o homem não pode perdoar pecado de ninguém. É Deus que perdoa. Isso é quem diz. Cada um se examine a si mesmo. Amém, amém. E tome-do. Porque se tomar indignamente, toma para a sua própria condenação. É o que diz. E aqui diz que temos que julgar nós mesmos, para que não sejamos julgados. Ou, para que, onde é que eu estava? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E o que quer dizer isso? Esse mundo já é condenado. Amém, amém. Mas que mundo? O mundo é o pecado, irmão. Amém. As pessoas às vezes acham que o mundo é o povo que está no mundo. O mundo é o pecado. Glória a Deus. E o pecado já é uma obra condenada. Temos que deixar o pecado para poder receber a salvação. Ou receber o perdão de Deus. Nós como cristãos. Então, o João 13 que eu falei, né? Amém. Vamos ler aqui alguns versículos.
João, Evangelho, capítulo 13. Eu tenho 14. Aqui. Vamos tomar o versículo 10. Amém. Versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 13, está escrito assim. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois do mais tudo está limpo. Vou tomar mais de cima, irmão. Vou pegar aqui do 8. Do versículo 8 diz assim. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe, entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Amém. Mandamento de Deus. O Senhor Jesus deixou claro, ele estava falando com o Senhor disse, Pedro não queria deixar. Ele disse, olha, se tu não aceitar que eu lave teus pés, não tem parte no reino, não. E no final aqui ele disse, fazei como eu fiz. Eu dei o exemplo, então fazei, lavar os pés uns aos outros. Então, ele deu este exemplo. Os filhos de Deus, irmão, ele vai agir como seu pai. Obedecer seu pai. O lava-pé é um mandamento de Deus. O lava-pé é um mandamento de Deus na ceia do Senhor. Mas a maioria do povo religioso não faz. A Bíblia diz que não pode tirar e nem acrescentar. Apocalipse capítulo 22. Quem tirar e quem acrescentar, está cortado da vida eterna. Tem que ser como está escrito. Amém. E se o nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor, nosso Pai deu o exemplo e disse que assim como ele fez, nós devemos fazer, se somos filhos de Deus, vamos fazer como ele fez. Amém, amém. Amém? Amém. Entendeu? Mas o mundo todo está aí. Nós sabemos, religião tem demais para todo lado, mas faz isso aqui? Não. Por quê? Então cego. Cegado. Se Deus abrir os olhos deles, aí eles vão ver. Amém. Mas é preciso Deus fazer. Abrir. Eu estou falando dos olhos espirituais. Ele, quando ele estava aqui em carne, ele deixou bem claro, ele disse que tinha vindo para abrir os olhos porque estavam cegos. E aqueles que diziam que viu era quem iam cegar. Né? Aqueles que não conheciam ele, que eram ignorantes, ele abriu os olhos para ver, conhecer a ele. Aqueles que diziam que conheciam, que era doutor da lei, aquilo e tal, foi ficar cego, nunca conhecia. Ele foi crucificado. É a mesma coisa hoje. Tem muitos aí na igreja, e eu vou repetir, com essa Bíblia, conhece toda ela. Mas está cego espiritualmente. Só tem a letra. Amém. No intelecto. Porque vai ao seminário ou em qualquer um lugar que ensina a Bíblia e aprende de outra, aí diz, pronto, você agora tem um diploma, você pode pregar a palavra. A mesma coisa que Gamaliel fez com Paulo. Paulo teve que cair do cavalo e cegar para que Deus pudesse abrir os olhos dele. Amém, amém. Então o mundo está cheio dessas coisas. Não é pelo estudo. Não é pela sabedoria do mundo. Você sabe como é que nós conhecemos a Deus? Recebendo o seu Espírito. Glória a Deus. Amém, amém. O Espírito Santo, que é Deus, aí nós conhecemos a Deus e conhece toda a sua vontade, porque é Ele nós, não é nós. Amém. Paulo disse, quando está em seu ministério, ele disse, aquilo que eu quero fazer, não faço. Tinha um espinho na carne, uma luta terrível que ele tinha. A carne, o corpo, a carne puxava para um lado e ele não queria fazer, com pouco estava fazendo errado. Ele disse, aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que eu quero, aquilo que eu não quero, faço. E aquilo que eu quero, não faço.
ele estava lutando com ele mesmo. Amém. O homem espírito lutando com o homem carnal. Mas chegou um momento que ele disse assim: eu não vivo mais, o Pai vive em mim. Glória a Deus. Quando ele disse isso, ele tinha vencido a si mesmo. Quer dizer, o homem espírito, através da fé e o poder de Deus, tinha vencido esse corpo, essa carne, o homem carnal. E agora estava reinando naquele corpo, era o Espírito de Deus, a natureza de Deus. Porque não é o espírito do homem que é mudado, não. É a natureza desse espírito que veio do pecado que é mudado. Amém. Às vezes as pessoas pensam que não recebe outro espírito. Não, senhor. A Bíblia diz isso. Não é outro espírito que você recebe. É esse mesmo espírito de vida que está aqui, que é eu e você, só que a natureza dele, que veio do pecado, é mudado, que é chamada alma. A natureza do espírito é a alma. Amém. Então essa alma é mudada, essa natureza desse espírito é mudada. Você recebe a natureza de Deus. Esse espírito recebe a natureza de Deus, aí ele se torna um Espírito Santo, o Amém. Deus eterno. Entenderam? Amém. Mas a maioria do povo aí em cima da terra pensa que é outro espírito que vai receber. Não. É esse mesmo espírito que somos nós. Só que é mudada a natureza dele, porque lembra a natureza animal, a natureza do pecado. Amém. Verdade. Amém? Amém. E só Deus pode fazer isso. Amém. Então as irmãs podem vir para a ceia. Quem vai cear? Espera aí. Estou adulto. Aqui é a mão. Não pode vir.
Glória a Deus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se querem me acompanhar no hinário, é o 96. Me acompanhar no hino 96. E ainda vamos cantar. Para logo em seguida orar para nós encerrar o culto. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores elidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele nos amou. Eis nessas chagas pureza para maior pecador, porque mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Eis todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, Deus, entregamos a Ti, Pai, todo o nosso ser, essas palavras que foram faladas, que o Senhor possa verificar cada palavra que foi falada nesta noite pelo Teu Espírito Santo, porque esta não é a minha palavra, Senhor, é a Tua palavra. Amém. E Tu é o grande Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar os corações de cada irmão que aqui está. Abençoa cada um de nós, Pai.
Te peço por esse irmão que ali está, que participou do culto conosco aqui nesta noite. O Senhor abençoe ele. Abençoe. Ajude a ele a cada dia. Tu conhece o desejo de nossos corações. Senhor, conceda a ele aquilo que ele tem te clamado e está te clamando a cada dia. Sim, Que o Jesus. Senhor possa abençoar, Senhor, nosso irmão, porque te pedimos por ele em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa irmã Lúcia, abençoa esse lar, abençoa ela, sustenta cada dia com tua mão poderosa, que teu Espírito Santo seja a segurança de nossa irmã, a sua rocha, seja o Senhor com ela a cada momento. Abençoa os vizinhos, abençoa o Marcos, teu filho que mora aqui perto, toda a sua família, abençoa cada pessoa que mora vizinha da nossa irmã, as pessoas dessa rua, dessa cidade, Pai. Entregamos a Ti, te pedimos estes pedidos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a Tua graça a cada alma necessitada, Senhor. Porque eu te peço essas bênçãos por tudo, em nome de Jesus Cristo, te pedindo também por esse irmão que esteve aqui agora há pouco. Senhor, abençoe a ele, abençoe a sua família, abençoe a sua esposa. Abençoa todo esse povo, Pai. Assim, te entrega essa humilde oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, que o Senhor seja o nosso guia, que nos proteja e nos guarde de todo mal, de todos os acidentes, e que possamos ter uma viagem em paz na direção do Teu Espírito Santo, porque assim te pedimos, Pai, essas bênçãos confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, uma boa noite, Deus abençoe meus irmãos, que o Senhor esteja com cada um. Deus abençoe. Seguindo que isso não vai acontecer. Deus abençoe. Ficou mais novo, é? Quando você chegou aqui, eu me lembrei de ganhar o esposo da Eu saí de lá era 7h40. Não, 6h40. E aquele que chegou aqui no casal é o meu neto que chegou em São Paulo. É? Daquela que foi pra cá. Ah, sei. Ah, tá. Entendi. Ah, eu fiz. Daquela que veio mais aquele coroa. Aham. Carente. As muriçocas estão mais poucas. Vamos, agora tem uma coisa. Cliquei nesse coisa vermelho de dentro. Tem um vermelhinho?